Amém? A gente vai fazer uma oração nesse momento para as pessoas que acompanham a gente pela internet, pelas redes sociais. São pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho desde o começo e foram tocadas pelo Espírito Santo através da palavra que foi pregada nesse ministério. Amém? A gente acha que o nosso ministério é só isso. O nosso ministério é muito maior do que a gente pensa e imagina. Amém, pessoal? Feche os seus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é onipresente, está em todos os lugares, meu Pai. Eu estendo as minhas mãos em direção a essa câmera. E todos aqueles que assistem a gente, meu Deus, da sua casa, aonde ela estiver, que o Teu Espírito se achegue a ela, que o Teu Espírito dê virtude a ela, abra o entendimento dela, meu Deus, para a Tua palavra, que ela possa ser cheia, meu Deus. Talvez ela vive num lugar onde não tem igreja bíblica e por isso ela tem acompanhado o nosso trabalho. Não deixa ela órfã, meu Deus. Não deixa ela ficar vazia. Não deixa ela se desviar da boa palavra da verdade. Que ela possa ser igreja, meu Deus. Que ela possa ser cheia da palavra, meu Deus, que será pregada nessa noite. Há pessoas que não podem estar presentes na igreja porque estão doentes. Que a Tua mão se achegue a elas, meu Deus, levando cura. Porque nós somos continuistas, nós cremos na cura, nós cremos que a Tua mão, meu Pai, pode curar aqueles que assim o Senhor desejar, porque é pela Tua vontade, não pela nossa. Então eu te peço nessa noite, meu Deus, abençoa todos que estão no lar nesse momento, todos aqueles que ouvirão essa palavra, seja de dia, seja de noite, seja o horário, meu Pai, que ela ouvir, mas que através, meu Deus, desse sermão, através da tela, desse celular, da televisão, aonde ela colocar para assistir, que saia a virtude, meu Deus, e que o Teu Espírito Santo preenche ela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, amém? No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, nós vamos pregar hoje sobre um assunto importante, é praticamente uma continuidade de um assunto que a gente pregou na escola bíblica e também na igreja um tempo atrás, sobre os pilares principais da doutrina da soteriologia. 2 Coríntios, quem tem dificuldade, os obreiros vão ajudar vocês a achar. Você chega em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, aí tem 1 Coríntios, depois tem 2 Coríntios. O ministério da reconciliação. Eu vou ler, depois eu vou explicar. Vamos ler o título de novo? O ministério da reconciliação. Diz assim, olha o que Paulo fala aos Coríntios. Ora, tudo provém de quem? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava onde? Em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, olha como é forte isso, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com quem? Olha o que Paulo fala, rogamos, ele está rogando, que vos reconcilieis com Deus, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, amém? Olha para cá um minutinho, não porque dizer que essa passagem é uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia, porque ela mostra de fato a natureza caída do homem e mostra de fato o verdadeiro valor do sacrifício de Cristo. A gente vai falar hoje sobre o ministério da reconciliação. A palavra reconciliação no termo teológico, ela significa um ato pelo qual Jesus Cristo reconciliou os homens com Deus. Isso é na etimologia da teologia. O significado da palavra, Deus ou o próprio Cristo reconciliou os homens com Deus, com Ele mesmo,
Por isso que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus usa a imagem de Cristo para reconciliar o homem caído nele mesmo, da nossa natureza manchada e caída. Nós já aprendemos aqui sobre os 3 principais pilares da fé e da doutrina da soteriologia. Alguém lembra quais são os 3 principais pilares? Fala aí quem lembra. A justificação, a santificação e a glorificação. Nós já aprendemos isso tanto no culto quanto na escola bíblica. A justificação, nós somos salvos da culpa do pecado e somos justificados não pelas nossas próprias obras, mas por Cristo. Somos justificados unicamente com base na obra de Cristo, por intermédio da cruz. Ou seja, o homem foi justificado pela cruz de Cristo. Aquela culpa do pecado que havia sobre ele já não tem mais, porque Cristo justificou. Nós se tornamos justos diante dele. E também consiste em uma obra encerrada na cruz. A obra da justificação foi encerrada, ela não é uma obra contínua. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele já justificou o homem que era para ser justificado. Isso a gente pode encontrar em Efésios capítulo 2, versículo 8. Você não precisa abrir agora, você pode ler em casa. Então o ato da justificação tirou a culpa do pecado que era sobre nós, e nós se tornamos justos diante de Deus. Esse é o primeiro pilar. Dentro da justificação se encontra também a expiação. A expiação que Cristo expiou os nossos pecados. Também se encontra a propiciação, que ele foi a propiciação dos nossos pecados. A Bíblia diz não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Esse é o primeiro ponto, o primeiro pilar da doutrina da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação. O segundo ponto é a santificação. Ou seja, nesse momento, nesse exato momento, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. O poder, a justificação é da culpa e a santificação é o poder do pecado. Isso consiste em uma obra contínua. Ou seja, não é uma obra encerrada, só será encerrada ao findar do labor da nossa vida. O momento em que o homem morrer é o momento em que praticamente a obra da santificação vai ser encerrada na vida dele, acabou. Enquanto nós temos vida, a santificação vai continuar dentro da gente, porque é uma obra em que tira o poder do pecado de dentro da gente. Quando Cristo sobe, como a gente sempre falou, ele deixou o Espírito Santo para convencer o homem do quê? Da justiça, do juízo e do pecado. Então esse pecado, esse poder do pecado já não consiste mais em nós. Porque o próprio Cristo, por intermédio da cruz, arrancou. Mas a santificação é diária. Você pode ver que a Bíblia mesmo fala que sem santificação ninguém verá. Ninguém pode ver Deus. Eu não posso ver Deus se eu não me santifico. E santificar é somente você ficar horas e horas sem comer, pessoal? Não. A santificação consiste no bom testemunho, como a gente sempre fala. A santificação consiste na mortificação da carne. Outrora nós estávamos mortos no pecado, de fato, nos nossos delitos, na carne corrupta, como diz a própria palavra, mas nós somos vivificados em Cristo. O poder do pecado e a culpa do pecado já não habita mais dentro da gente. Essa obra ela é contínua, só vai ser arrancada dentro da gente o dia então que nós morremos. E por último, dos 3 pilares principais é a glorificação. Essa obra ainda não aconteceu. A obra da glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. De fato, não vai mais existir o corpo do pecado, porque a Bíblia diz que subiremos com o corpo glorificado. Será uma obra realizada após a nossa morte, e será o início da eterna habitação do justo, do homem justo, que foi justificado por Cristo juntamente com Deus. Agora chega praticamente a 4ª imagem da salvação, que exemplifica a realização da cruz. Essa é a reconciliação. A reconciliação é uma mudança de inimizade para amizade. É uma mudança do homem que era inimigo de Deus, e ele se tornou amigo, por intermédio de quem? De Cristo. Se a gente observar o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 3, você não precisa abrir agora, mas se quiser marcar no seu caderno, Efésios 2:3 diz, entre os quais também todos nós, ou seja, todos os homens que aqui estão, todas as mulheres que aqui estão, outrora, andávamos segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2:3 diz isso. E éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, mostrando que o homem, nós, homens caídos, mortais, revestido com corrupção, outrora, quando nós não fomos atraídos por Cristo, mas nós, entre os quais também todos andavam segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade do pensamento e da carne. Nós fazíamos isso. A Bíblia diz que nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quando a gente olha hoje uma pessoa que há de ser julgada no último dia, com a ira de Deus que há de cair sobre ela, nós éramos assim. A Bíblia mesmo fala em Efésios: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do amor com que nos amou, e estando nós, vocês, mulheres e homens, mortos nos delitos de vocês, Cristo nos deu vida juntamente com Ele. Amém? Ou seja, olhando para o livro de Efésios, isso mostra que nós éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo. Quando Cristo reconciliou, ou quando Deus reconciliou o mundo em Cristo consigo mesmo, Deus está tirando o poder da inimizade e fazendo com que o homem se torne amigo de Deus novamente. Quando a palavra, ela relata claramente que éramos por natureza filhos da ira, ela está mostrando que nós, vocês, mulheres e homens, nós adquirimos a marca e o selo da desobediência do nosso primeiro pai, do primeiro homem, que era quem? Era quem, pessoal? Adão. Quando Adão cai, toda a raça humana é selada e marcada com o preço do pecado. Por isso que o homem se tornou inimigo de Deus. Por isso que não há bondade dentro do homem até o dia de hoje. Não há bondade dentro da gente. O que Isaías diz? Que as nossas obras são como o quê? Trapos de imundícia. As nossas obras é como um trapo de imundícia. Nós podemos fazer as nossas melhores obras, mas diante de Deus é considerada como trapo de imundícia. E com isso nós tornando inimigo de Deus e também se tornamos seres indesculpáveis. A Bíblia diz que todo homem, toda carne, todo ser se tornou indesculpável diante de Deus. A queda estava tatuada em nossa carne mortal. Ou seja, a queda, a desobediência foi tatuada na nossa carne mortal com ponteira de diamante. Não havia autojustificação, senão pelo preço do sangue de Cristo. Não havia o que o homem pudesse fazer ou realizar para tirar a mancha do pecado dentro dele. Vocês veem que quando a gente pregou aqui sobre os dois Adão, lembram? Que chegou de Adão até Abraão, a Bíblia diz que não existia perdão para os homens, lembram disso? Não existia perdão para eles. Não existia autojustificação. Não teria obra nenhuma que nós pudéssemos realizar, que tornássemos justo, porque era trapo de imundícia. O homem tinha, sim, se tornado abominável diante de Deus e perante as suas melhores obras ou as suas melhores ações, mesmo realizando-as. Mas diante de Deus, as nossas melhores obras e as nossas melhores ações se tornaram como trapo de imundícia. Na frase memorável de William, um teólogo muito conhecido no meio reformado, na frase memorável de William Temple, ele diz algo muito interessante. Eu estava estudando isso em casa. Ele diz assim: tudo é de Deus. Nós olhamos isso agora, é ou não é? Tudo é de Deus. A única coisa com a qual vocês contribuem para a salvação de vocês e redenção, sabe o que é? É o pecado que precisa ser redimido. É a única coisa. Só pode ter remissão se tiver o quê? Pecado. E é o que nós oferecemos. Davi mesmo fala: o que poderei eu, Senhor, dar a ti, a não ser um coração cheio de pecado? Então William Temple, ele diz isso, e é algo interessante. Somente isso que é a única coisa com que eu contribuo para a redenção. Só isso e mais nada. Só o meu coração cheio de pecado. Mas é o que Deus quer, para redimir o homem da iniquidade. Por mais que as minhas obras não têm preço, mas os meus pecados são redimidos na cruz. Amém? É a única coisa que eu contribuo. Ou seja, o homem sim pode dizer que contribui para a salvação. Eu não contribuo nada para a minha salvação, contribui sim o pecado de vocês para ser redimidos. Amém? E como continua dizendo Isaías, você pode ler Isaías 1,18.
Ainda que os nossos pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,18 fala isso. Ainda que o nosso pecado, ainda que a nossa iniquidade, ainda que a mancha do pecado tenha encravado a nossa carne, por mais que nós somos abomináveis, por mais que o poder do pecado opera dentro da gente, a Bíblia fala em Isaías, se nós quiser, não é poder ao homem, mas você entender, como diz Isaías 59, que a única coisa que afasta você do seu Deus é o quê? O pecado. Deus fala assim em Isaías 59, eis que as minhas mãos não estão encolhidas para não poder salvar, nem surdo o meu ouvido para não poder ouvir. Mas o que faz a separação entre vós e o vosso Deus é a vossa iniquidade, o vosso pecado. O pecado nos torna praticamente injustos. E o pecado nos torna distantes de Deus. O que, pois, se a gente for olhar pela palavra de Deus, o que, pois, foi que Deus fez ou realizou em Cristo por meio dele? Paulo dá a essa pergunta duas respostas claras, como a gente acabou de ler, uma negativa e uma positiva. Olha só, ele diz assim, o modo negativo é que Deus recusou-se, o modo negativo, Deus recusou-se de imputar a nós o nosso pecado e a nossa transgressão, como acabamos de ler no versículo 19. Não está falando isso no 5,19? Olha só, vamos ler de novo. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha agora a parte importante. Não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, o modo negativo é que Deus recusou-se de imputar a nós as nossas transgressões, como acabamos de ler no versículo 19. Deus recusou-se de pegar o homem pecador e o pecado que ele cometera, de imputar nele como justiça, para o acusado ser condenado. Deus não fez isso. E é claro, a parte positiva é que se nós fôssemos contados contra ele, mas se ele, como você pode ler no livro de Salmos, capítulo 130, versículo 3, você não precisa ler agora, Salmo 133 diz, se o Senhor observar as nossas iniquidades, quem pode subsistir diante dele? Quem que pode? É claro que merecíamos que fosse contada contra nós, o nosso pecado. É claro que nós merecíamos pagar o preço do nosso pecado. Mas Deus não fez isso. Deus recusou fazer isso. E Ele fez em quem? Em Cristo. De modo que a sua misericórdia, Deus recusou a levar em conta contra nós o nosso pecado, ou exigir que fôssemos a penalidade deles, ou que essa penalidade do pecado caísse sobre nós. Aí eu lhe pergunto, o que Deus fez então com o pecado? O que Deus fez, sabendo que o pecado ele não tolera, a própria Bíblia mesmo fala, que o Senhor é tão bom de olhos, que não pode tolerar o mal. O que Ele fez? A resposta positiva do apóstolo Paulo, que está no versículo 21, 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Quem que não conheceu o pecado? Cristo. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Esta certamente é uma das afirmativas mais maravilhosas da Bíblia. Dentro desse Coríntios 5:18, no ministério da reconciliação, está a queda do homem, está a justificação do homem, está a santificação do homem e também está a glorificação que há de acontecer no último dia. Por causa de nós, Deus, de fato, fez que o Cristo sem pecado fosse pecado no nosso lugar. A queda do homem caído, a natureza manchada, éramos filhos da ira, como diz a própria palavra, por causa de nós, Deus de fato fez que o Cristo sem pecado fosse pecado no nosso lugar, com os nossos pecados. Ou seja, Cristo se tornou pecado no lugar do pecador, com os pecados do pecador. Ele não tinha pecado, meu Deus.
O Deus que recusou imputar os nossos pecados a nós, imputou em Cristo em nosso lugar. Além do mais, Cristo tornou-se pecado por nós, a fim de que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que coisa interessante, que coisa louca é essa? A gente olha para a Bíblia, a gente vê que um homem injusto, um homem cheio de pecado, um homem caído, morto, a Bíblia diz que Deus pega esse homem, toda a sua natureza, toda a queda que estava sobre ele, cravou em Cristo. E toda a justiça que havia em Cristo, ele cravou em quem? No homem do pecado. No homem do pecado. Vocês são justos hoje? Sim ou não? São ou não são? Por causa de quê? Da obra de vocês? Porque vocês estão aqui? Não, pastor, eu sou justo porque eu faço tudo certo. Não. Pastor, eu sou justo porque eu sempre procuro ser justo nos meus negócios. Não. Nós falamos semana passada. O que Martinho Lutero fala? O que você vê de bom em mim é Cristo. E o que você vê de mal, sou eu mesmo. O que você vê de bom em mim é Cristo. E o que você vê de mal, sou eu mesmo. Em outras palavras, nossos pecados foram imputados ao Cristo sem pecado. Para que nós pecadores, através da união com Ele, com Cristo, pudéssemos receber como presente uma posição de justiça na presença de Deus. É um presente, uma dádiva que nós recebemos de Cristo, do próprio Deus, do próprio Deus. O primeiro exemplo, provavelmente, você que já talvez estudou a história da igreja, eu acho que ninguém vai saber, isso é um apócrifo praticamente, que não está no cânon das Escrituras, mas o primeiro exemplo provavelmente é a epístola ao Diognetus, do segundo século, por volta do ano 120 depois de Cristo, que ele dizia no capítulo 9 dessa carta: ó doce troca, olha só que maravilha isso, ó doce troca, ó operação inescrutável, ó benefício que ultrapassava todas a expectativa, que a impiedade de muitos fosse oculta em apenas um justo, e que a justiça de um justificasse a muitos pecadores. Ó doce troca, ele está falando aqui que a justiça de Cristo foi imputada no pecador, e o pecado do pecador foi imputado em Cristo. Foi uma troca que houve ali. A justiça que habita dentro da gente é a justiça de Cristo. Ou seja, hoje nós somos justificados por Cristo. Um justo em que a justiça de um justificasse a muitos pecadores. A justiça de Cristo justificou eu e você, que outrora estávamos mortos no nosso pecado, nos nossos delitos, e hoje nós podemos dizer, como Paulo disse aos Coríntios, nós temos que ser achados nele. Amém, pessoal? E nós estamos sendo achados nele. Depois vem Lutero. Lutero escreveu a um monge que se encontrava desesperado por causa do pecado. E Lutero escreve assim: aprenda a conhecer a Cristo e Cristo crucificado. Por que você acha que Paulo falava assim, que nós temos que pregar a Cristo este crucificado? Paulo não pregava um Cristo antes da cruz, Paulo pregava um Cristo depois da cruz. Que coisa interessante, é o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus. Por que Paulo pregava a Cristo depois da cruz? Porque só depois da cruz houve justificação, só depois da cruz houve salvação. Depois da cruz, o que a gente pregaria de um Cristo antes da cruz? O que a gente pode pregar, pessoal? Ei, gente, nada. Sabe qual foi o momento, como disse Paulo, que o testamento de Cristo, ele teve vida? Você sabe qual foi o momento? Quando Cristo morreu. Nesse momento, o testamento de um testador só vale quando ele morre. Cristo morreu. Aí Paulo fala, nós pregamos a Cristo, e este sim, crucificado. Então Lutero fala para o monge, que ele estava se martirizando por causa do pecado dele: aprenda a cantar a Cristo. Aprenda a conhecer a Cristo e esse crucificado. E ele fala assim: Senhor, Tu és a minha justiça, e eu o Teu pecado. Levaste sobre Ti o que era meu, mas depuseste sobre mim o que era Teu. Ou seja, levaste sobre Ti o que era meu, mas puseste sobre mim o que era Teu. Ele continua falando nessa carta: Tu te tornastes o que não eras, para que eu pudesse me tornar o que eu não era. Cristo tornou o que ele não era,
para que nós pudéssemos se tornar o que nós não éramos. Nós não éramos justos, mas se tornamos justos porque Cristo trouxe justiça para a gente. A própria palavra mesmo fala que nós se tornamos justiça de Deus e fomos achados nele, como eu acabei de falar. Tu te tornastes o que não eras, para que eu pudesse me tornar o que eu não era. Ou seja, a justificação na reconciliação significa este milagre, que Cristo toma o nosso lugar, e nós tomamos o lugar de Cristo. Um homem cheio de pecado, cheio de imoralidade, um homem caído, um homem pútrido, que não tinha nada de bom, se tornou justo, sabendo que nele não havia justiça. É como se eu fosse o juiz agora, diante de todos vocês, testemunha, e havia o réu para ser culpado. Vamos botar um exemplo, você mãe e você pai. O seu filho é assassinado. Olha só que coisa forte isso. Vamos usar esse exemplo. Você mãe e você pai, o seu filho é assassinado. E você está diante do tribunal para ver o acusado ser condenado. E está lá o acusado, o juiz interrogando, e o advogado do lado. E o juiz sabendo que o condenado iria ser condenado. Os pais sabendo que o condenado iria pagar, porque ele fez aquilo. E ele tem que pagar, porque ele fez. É, não é? É algo que realmente ele fez. E do lado o advogado fala assim: seu juiz, ele pode ser condenado sim, mas quem vai pagar a condenação dele sou eu. Foi isso que Cristo fez. Imagina a cara de espanto da mãe e do pai. Não, foi ele que pagou. Não, o advogado fala assim: não, eu vou pagar no lugar dele. Por isso que Cristo tornou o que ele não era, para que nós pudéssemos se tornar o que a gente também não era. Nós se tornamos justos. Cristo recebeu o que era nosso, para que nós pudéssemos receber o dele, receber na nossa vida o que era dele. Amém? Olha o que aqui diz Colossenses 1:20. Vocês estão em Coríntios? Vocês vão pular para frente. Coríntios, Gálatas, Efésios, aí tem Colossenses. Olha só. Você vai pular uns 4 livros, 3 livros à frente, você já acha Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Ele diz: por isso que o ministério da reconciliação é uma das ênfases mais importantes da Bíblia. E está todo o conjunto de salvação dentro dele. A justificação, santificação, glorificação e a quarta imagem da soteriologia, que é a reconciliação. Todos acharam? Colossenses 1, versículo 20. Diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. 21, agora, guarde no coração de vocês. E a vós, outros também, que outrora eres o quê? Estranhos e inimigos do entendimento, pela vossa obra maligna, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, ou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo. Lembra que a gente falou que a gente era culpado? Vocês vão se apresentar como agora? Inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em Colossenses, ou seja, a palavra da reconciliação, ela refere-se a uma mudança feita no caráter pessoal da pessoa, do pecador, que deixa de ser inimigo de Deus através das suas más obras, como a gente acabou de ler, através das más obras dele, e cede a ele a sua plena confiança e amor. Se a gente for olhar esse livro de Colossenses 1:20, antes, outrora, nós andávamos no caminho da maldade, no caminho do nosso coração, movíamos a voz do nosso coração. A Bíblia fala que por intermédio da cruz, do sangue da cruz, houve paz dentro da gente. Por meio dele, ele reconciliou consigo todas as coisas, quer na terra, também quer dentro dos céus. E nós, que outrora éramos estranhos, inimigos do entendimento pelas nossas más obras, as nossas obras malignas, como eu acabei de falar e como a palavra mesmo fala,
Agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentarmos perante ele santo. Jesus era santo, sim ou não? Então, o que era nosso foi para ele e o que era dele veio para a gente. Ele reconciliou. Ele fez uma reconciliação. Você que é casado aqui, quando você briga com a sua esposa, com seu esposo, depois que vocês brigam, vocês voltam a se falar, vocês fizeram o quê? Se reconciliaram, é ou não é? Vocês estavam inimigo um do outro, e vocês se reconciliaram, e depois que vocês se reconciliam, é para algo melhor ou para pior? Para algo melhor, é ou não é? É claro que a diferença de Cristo para um casamento é que a reconciliação de Cristo é eterna, é ou não é? Às vezes o casal tropeça nessa parte, mas a realização da cruz de Cristo trouxe paz para dentro da gente, e nós se tornamos santos, irrepreensíveis diante das nossas más obras malignas. Amém? Ou seja, como a gente acabou de ler também em 2 Coríntios 5:20, o apóstolo Paulo suplica aos coríntios que sejam reconciliados com Deus. Esta é, ou seja, o que deixa de lado a inimizade e o desejo do coração ao ponto de Cristo estar dentro da gente e a gente dentro de Cristo. Amém, pessoal? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Guarde no coração de vocês, sele com ponteira de diamante, sele essa palavra, para que o dia que você ser salvo, você possa olhar lá em cima, e quando você chegar diante do portão dos céus, e você olhar para os céus, a maravilha dos céus, e você olhar e falar assim: eu não estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui por causa de Cristo. Amém? Eu não estou aqui pelas minhas obras, eu não recebi nada, aliás, eu não fiz nada para estar aqui, eu não merecia estar aqui, mas Cristo trouxe para dentro de mim o que era dele, e tirou de dentro de mim e colocou nele na cruz. Gálatas diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se tornou maldito no nosso lugar. Nós éramos malditos, mas ele se tornou maldito para que nós se tornássemos santos e indesculpáveis. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.